Cara, eu tô muito em dúvida de qual que eu vou levar. Eu gostei desses três. Hoje eu saí com o objetivo de procurar um livro. Eu entrei lá meio que procurando por qualquer livro que me chamasse atenção. E eu sou uma mulher muito simples, capas bonitas me chamam a atenção. Mas esse livro em específico eu já tinha ouvido falar, que é A Gaiola Sou Eu. E eu achei a premissa muito interessante porque fala sobre uma jovem de 19 anos, acho que é 19 anos, que é marcada por traumas de infância e que decide se isolar numa cabana com o objetivo de nunca mais depender de ninguém ou nunca mais ser um peso, sabe? E eu sinto que, de certa forma, eu já carreguei muito disso comigo também. Eu sou o tipo de pessoa que, quando tá passando por problemas internos ou qualquer tipo de frustração, ou qualquer tipo de coisa, no geral, eu sou uma pessoa que eu me isolo e eu não consigo me comunicar. E eu sou a defensora de que comunicação é a chave de tudo, só que é muito mais difícil colocar isso em prática, sabe? E aí que entra o meu interesse em me aprofundar mais em livros, em literaturas, porque eu acho que na literatura a gente consegue encontrar muitas coisas sobre as condições humanas, no sentido de nós somos seres complexos, sabe? Não tem como a gente definir o que é certo e o que é errado. Existe o que é certo pra você e o que é certo pra mim, e não necessariamente essas coisas vão estar em consenso, sabe? Eu entendi que eu tenho muito fascínio pela complexidade do ser humano, pela complexidade dos sentimentos, de pensamentos, das motivações, dos nossos comportamentos e padrões, enfim. E eu acho que eu vou encontrar muito disso na literatura. E é uma coisa que eu já gosto de fazer, só que, não sei, ao longo dos dias, na rotina, a gente vai sempre se apegando a coisas mais rápidas e coisas mais fáceis. Eu tô muito animada pra aprofundar em alguma coisa que seja além da minha cabeça.
Hoje a gente vai pintar o apartamento, tentar dar uma geral. Just where it was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing, faces merge and change, but your face remains the same. Sorrows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. A significant life, just what it was needed. Nossa, gente, hoje a noite seguiu por rumos completamente aleatórios. Eu já tinha me conformado de que hoje, sábado, eu iria ficar fazendo a unha tranquilamente. Inclusive fiz a unha, pintei de azul. E eu ia ficar assistindo Friends, eu ia ficar maratonando, eu ia pedir um lanchinho, ia ficar, tipo, no conforto da minha casa, que é o que eu mais amo. Só que aí, do nada, surgiu um rolê de última hora que, tipo assim, eu tive que decidir se eu ia sair da minha casa às 9 horas da noite. Eu tava, tipo, super confortável, sabe? Super, tipo assim, conformada que eu ia ficar em casa. Mas a gente foi, porque a nossa amiga tava chamando, disse que não queria ficar sozinha. E a gente é esse tipo de amigo, de sair de casa pra fazer companhia pra pessoa no rolê. Eu já estive nesse lugar e eu sei que eu ia querer que alguém fizesse isso por mim. Então eu falei, ok, vamos. E aí fomos. E aí a gente chegou agora só meia-noite e pouquinho. E eu não vou desistir da minha noite sossegada assistindo Friends, então eu pedi um lanche. E agora eu vou assistir um episódio de Friends bem quentinho e bem confortável, que é o que eu mais amo na minha vida. Tem sido uma coisa muito interessante me ver em público, em situações que eu preciso me forçar um pouco a interagir com novas pessoas e, sabe, tipo, deixar um pouco de lado a timidez, porque eu tenho me percebido uma pessoa muito tímida, muito meio ansiosa pra conversar com pessoas novas, sabe? É porque eu acho que a gente é muito mal interpretado por qualquer coisa e eu acho que eu tenho um receio. Às vezes me sinto meio insegura quando eu tô em público, porque parece que as pessoas estão o tempo todo te analisando, sabe? E é uma coisa que é muito contraditória, porque eu analiso muito as pessoas, eu presto muita atenção nas pessoas e eu percebo de um jeito diferente. Eu percebo de, tipo assim, se eu vejo você na rua, eu vou notar, tipo, como que você se veste, porque eu quero entender o que você quer expressar pelo que você veste, sabe? Eu quero entender o que você quer que eu interprete de você, tipo, como que você quer ser visto, como que você quer ser notado. Então, eu vejo isso como uma coisa positiva, porque eu acho muito interessante o jeito como cada pessoa escolhe expressar quem ela é, sabe? E a gente expressa isso pelas nossas roupas, pelo jeito que a gente usa o cabelo, pelas nossas maquiagens. Tipo, eu acho que pela maquiagem dá pra gente entender muito o que uma pessoa entende como bonito, sabe? Isso é muito subjetivo. E eu gosto muito da subjetividade das pessoas, eu gosto muito da complexidade das pessoas.
Eu gosto quando, tipo, a gente tá conversando, trocando uma ideia, eu não te conheço e a gente tá se conhecendo. Eu gosto de entender, tipo assim, o que você entende de cada situação, sabe? Como você lidaria com cada situação. Hoje no rolê foi muito disso. A gente conversou bastante sobre pontos que a gente considera, tipo, problema e às vezes o que é um problema pra mim não é um problema pra você, ou às vezes uma coisa que pra mim é muito difícil de lidar, pra você é, tipo, só mais um dia normal, sabe? E é muito doido como cada um tem essa realidade, como cada um segue uma coisa diferente. E eu percebi que eu gosto muito disso, eu gosto muito de ter esses momentos em que a gente consegue, tipo, desenvolver sobre conversas que não são tão simples quanto parece, sabe? E eu percebi que uma coisa que eu gosto muito de conversar sobre relacionamentos. Eu gosto muito de entender sobre a dinâmica de cada casal. Eu acho isso muito interessante. Porque cada casal leva o relacionamento de um jeito, sabe? Tipo, tem casal que tá tudo bem você sair, você, tipo, sair sozinho, conversar com outras pessoas. Tá tudo bem você ser obcecado por um artista, coisa do tipo. E tem casal que isso é inaceitável, sabe? Tem casal que não aceita que você ache outra pessoa bonita ou coisa do tipo. E é muito doido como cada casal é cada casal. Eu adoro conversar sobre relacionamentos. E hoje a gente conversou bastante sobre isso, sobre interesses e tudo, sabe? Eu adoro conversar sobre isso. Miranda couldn't wait to get back to Men Who Swallowed. Charlotte couldn't wait to get back to Trey. And as for me, I couldn't wait. Can't smoke here. Oh, relax. We're going. Clavículas uma vez por semana. Apenas os mais que já assistiram no Theater Camp sabem do que eu tô falando. Quem não assistiu, estarei causando FOMO em vocês, porque vocês têm que assistir esse filme, é muito bom. Essa semana eu postei um story no meu Instagram, abrindo uma caixinha de perguntas, na intenção de interagir mais com as pessoas que assistem aos vlogs. E aí eu vou responder essas perguntas aqui agora. Eu quero agradecer muito quem mandou perguntas pra mim. Cada pessoa que mandou uma pergunta pra mim, vocês não fazem ideia do quanto isso me incentiva a continuar compartilhando, a continuar aqui, sabe? As primeiras perguntas que eu vou responder, elas estão meio relacionadas. A primeira perguntou, como decidiu seu curso da faculdade? E a outra pessoa perguntou, Belle, o que você pretende fazer de diferente esse ano? Bom, respondendo a primeira pergunta, eu decidi o meu curso no último ano do ensino médio, no terceiro ano. Eu fiz psicologia, inclusive pra quem não sabe. Na época, eu tomei essa decisão porque muito dos meus interesses no ensino médio, naquele ano em específico, era muito relacionado a true crime. Então, eu gostava muito de acompanhar sobre casos em que existia um estudo psicológico da persona em questão, sabe? E isso me interessava muito. E também, na época, eu me considerava uma pessoa muito cuidadora, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu me importei muito com os meus amigos, me importei muito com as pessoas que eu gosto. Então, sempre que eu via que a pessoa estava enfrentando algum tipo de problema, algum tipo de questão, conflito, eu me sentia o dever de ajudar, em ouvir. Eu sempre cuidei muito para ouvir as pessoas que estavam em sofrimento. E na época eu achava que isso era o suficiente, né? Tipo, eu achava que, uau, eu tenho uma vocação para ser psicóloga. Hoje em dia eu sei que a psicologia é muito mais do que isso. Não é sobre você... Tipo assim, na terapia você não é um amigo dando conselhos. Na terapia você é um profissional prestando um serviço. E isso é muito diferente. Na época, é óbvio, eu não tinha essa noção. Então, eu meio que fui por esse caminho. Foi assim que eu decidi que eu queria fazer psicologia. Isso entra muito na questão da outra pergunta, que é, eu tranquei o curso de psicologia por vários motivos. Enfim, foi na pandemia, eu tranquei porque pra mim fez sentido, eu não tava tendo nenhum aproveitamento por conta das aulas online, enfim, não tava sendo bom pra mim. E aí eu decidi trancar. Depois eu retomei, terminei até o 10º, apresentei TCC, só que ainda ficou pendente esse semestre que eu não fiz, da pandemia.
E esse ano eu decidi que eu vou terminar a faculdade, porque eu fiz já tudo. É questão de, tipo assim, um semestre que tá pendente. E eu acho que, por uma questão de orgulho mesmo, uma questão de... Vou honrar essa Isabelle que batalhou por 5 anos, eu vou honrar o mérito dela. Então eu decidi que eu vou terminar a faculdade de psicologia esse ano. E outras coisas que eu quero fazer esse ano, além da psicologia, eu quero entrar em algum curso de inglês. Eu já tenho um conhecimento bem intermediário de inglês, mas eu pretendo sair do país em algum momento e eu sei que o inglês pode facilitar muito a comunicação lá fora. Então, esse ano eu quero levar mais a sério isso. Próxima pergunta. Indica livros pra gente, os seus fabs. Gente, eu não sei vocês, mas eu sofro de um fenômeno que é o seguinte: depois que eu leio uma história, depois que eu leio um livro, eu não lembro nada dessa história. É como se, tipo assim, a minha cabeça nunca tivesse lido esse livro. Eu aproveito, eu guardo o que foi lido enquanto eu estou lendo, mas depois, eu sei que o livro é bom, eu sei que eu gostei dele, mas se alguém me perguntar sobre o que é esse livro, me dá um branco, eu não sei explicar sobre o que é a história. Mas nesse caso, nesse sentido, eu vou indicar 2 livros que eu não esqueço a história. O primeiro livro é O Colecionador. Esse livro, ele conta a história do Frederick. O Frederick, ele é um homem muito solitário e ele ganha na loteria. Ele usa esse dinheiro pra sequestrar uma mulher que ele é obcecado e que ele já, tipo, persegue ela há um tempo. O livro acompanha ele nesse processo de manter ela em cativeiro e tentando forçar ela a amar ele. E esse livro, ele tem tantas reviravoltas, porque, tipo assim, a gente acompanha toda a história do ponto de vista dele. E depois, em um momento, a gente acompanha o ponto de vista dela. Em certos momentos, você até sente um pouco de empatia por ele, porque você vê que ele, tipo, é um cara muito fodido. Mas, enfim, tem toda a problemática por trás e é um livro muito interessante. E eu nunca me esqueci dessa história. O segundo livro que eu quero indicar aqui é um livro que, assim, é uma história que é muito mais simples. Eu tenho um certo carinho, é um aconchego que eu sinto por esse livro. É O Alquimista, do Paulo Coelho. Esse é um livro que eu indico para as minhas amigas esotéricas que gostam de ler sobre autodescoberta, autoconhecimento e sobre a energia do universo, sabe? Nesse livro, ele acompanha o Santiago, que é um pastor de ovelhas, que ele sonha com um tesouro e aí ele embarca na jornada para encontrar esse tesouro. Esse é um livro que fala muito sobre seguir o próprio coração, entender sobre os seus sonhos e também em enxergar e entender os sinais do universo, sabe? É um livro que abriu muito a minha cabeça quanto a Deus e espiritualidade, sabe? Então eu sinto muito carinho por esse livro. Então é um livro que eu sempre indico pra todas as pessoas. Existe algum hobby novo que você quer aprender em 2026? Eu faria um curso de barista. Eu gosto muito de café e eu adoro drinks com café, então eu me aprofundaria nisso, se possível. Qual o próximo lugar que você moraria? Essa é uma pergunta muito promissora. Eu moraria no Rio de Janeiro. Sempre vejo suas reviews no Letterboxd. Traz aqui o top 5 de melhores filmes de 2025. Gente, essa pergunta... Sendo sincera, eu não sei se eu tenho 5 filmes, então eu vou indicar 4 filmes que, assim, eu sei que me marcaram muito em 2025. O primeiro filme, sem dúvidas, é The Ugly Stepsister. Esse filme, ele não saiu da minha cabeça por muitas semanas. Eu tenho muita vontade de reassistir ele, mas eu não assisto por motivos que é um filme muito gore e é um body horror muito perturbador de ser assistido, então eu evito porque eu tenho amor à minha vida. Mas a premissa segue a história da Cinderela dos irmãos Green. E o filme acompanha a Elvira, que é uma das irmãs postistas da Cinderela, que é uma menina que é obcecada pelo príncipe. E quando ela descobre que vai ter o baile, que ele vai escolher uma pretendente, enfim, toda aquela questão que a gente já sabe, ela fica muito obcecada em se tornar bonita pra ele notar ela e ela ser escolhida. Então, durante todo o filme, a gente acompanha o processo dela fazendo procedimentos nada saudáveis, se colocando em situações muito
perturbadoras. Um filme que, tipo assim, eu achei muito bonito a estética dele, então esse pra mim foi o melhor filme de 2025. Outro filme que eu assisti em 2025 que eu amei foi Mulholland Drive, do David Lynch. Ele é um filme que, tipo assim, parece um sonho, sabe? E ele é um suspense que não dá pra entender o que tá acontecendo. Nem no final, quando tudo acaba, você não entende muito bem o que tá acontecendo. Mas é um filme muito bonito. E toda essa premissa de não entender o que é realidade. Tipo, eu gosto muito de filmes que mostram esse declínio da personagem, sabe? Esse declínio do protagonista. Em que a gente não sabe o que a gente tá vendo. Se a gente tá vendo o que ele quer mostrar pra gente, se a gente tá vendo a realidade de fato, se a gente tá vendo uma mentira. Eu gosto muito de filmes que seguem essa dualidade, sabe? E esse filme é inteiramente sobre isso. Outro filme que eu fiquei muito deslumbrada, que eu assisti ano passado, foi The Fabelmans, que acompanha a história do Sammy, a transição da sua infância para a adolescência. E ele descobre a paixão pelo cinema e mostra ele usando uma câmera para explorar e lidar com os dramas familiares que vão acontecendo. Outro filme que, assim, eu acho que marcou 2025 foi Sinners. E eu confesso que eu fui muito sem saber sobre o que era. E eu acho que o mais importante desse filme é justamente isso. É você ir assistir sem saber sobre o que se trata. Porque a experiência fica muito melhor e você se surpreende muito mais com o filme. É um filme que me pegou principalmente por conta da trilha sonora original. Ela é muito bonita. Eu acho que a grande parte da beleza do filme tá justamente na trilha sonora e como a música é presente nos elementos do filme, sabe? Qual o seu top 3 filmes favoritos? Eu amo essa pergunta. Eu sonho com um momento, eu sonho com um dia que vão me parar na rua e vão me perguntar o meu top 4 do Letterboxd e eu vou fazer um molho nesse momento. Mas o top 3, com certeza, é Cisne Negro, Operação Cupido e O Curioso Caso de Benjamin Button. Esses são filmes que, assim, são os 3 filmes que eu levaria pra uma ilha. Se eu só pudesse assistir 3 filmes pro resto da minha vida. E a última pergunta, o que te motiva a continuar? Amo seus vídeos. Obrigada. Eu tenho me divertido muito gravando os vídeos pro canal. E pra mim tem sido muito além de só gravar por gravar. É mais sobre como eu me relaciono com o ato de parar e filmar alguma coisa no meu dia, sabe? Eu gosto muito de ver a vida por esse viés mais ver beleza nas pequenas coisas, ver beleza no que é ordinário. Estar criando esse tipo de conteúdo tem tornado a minha relação com a minha própria vida de um jeito diferente, sabe? Então eu continuo por conta disso, eu continuo porque isso tem me feito muito bem e eu gosto de ter essa troca com vocês. Eu acho que eu tenho criado um espaço que, pra mim, eu me sinto muito bem-vinda aqui. O meu maior objetivo é conseguir criar um espaço onde as pessoas se sintam acolhidas, as pessoas se sintam bem. Eu quero que, quando você assista esse vlog, você sinta pelo menos um pouco de calma. Espero que você esteja aproveitando esse momento enquanto você assiste, sabe? Quero criar esse espaço onde eu consiga mostrar que eu também não sei muito bem o que eu tô fazendo da minha vida e eu tô tentando. Espero que você tente também. Eu tô mostrando uma pequena gafanhota, tipo, vivendo a vida e tentando acertar na vida também. Tentando acertar no que eu posso. Então eu acho que é muito sobre isso. E uau, eu não estava preparada pra responder essa pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Espero que vocês tenham gostado também desse momento. Eu quis descontrair um pouquinho aqui, eu queria interagir um pouco mais com quem assiste ao canal. E eu gostei muito de ter esse momento de responder, de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre quem eu sou. E eu espero que daqui pra frente a gente consiga interagir muito mais por aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado também. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!